Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, no primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Registro a ausência do vereador Daniel Rodrigues, devido ao falecimento de sua mãe, Norma Terezinha da Cunha Rodrigues, uma pessoa muito querida por todos. Dona Norma foi guerreira e lutou contra a doença, mas nos deixou precocemente no dia de ontem. Nossos sinceros sentimentos à família, em especial ao vereador Daniel, que Deus conceda forças nesse momento e a receba de braços abertos. Coloco em votação a ata da 41ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Boa noite a todos. Pauta da 42ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 260/2021, encaminhando o projeto de lei complementar de origem governamental que dispõe sobre a instituição do regime de previdência complementar RPS do município de São Pedro de Alcântara, no âmbito do Poder Executivo, das autarquias e fundações e do Poder Legislativo, ficha o limite máximo das aposentadorias e pensões por morte e serem concedidos pelo regime próprio de Previdência Municipal, RPPS. Nós temos da Emenda Constitucional número 103 de 1919, autorizando a doação a planos de benefício da Previdência Complementar e das outras providências. Ordem do dia. Em segunda, deliberar. Nada deliberar. Em primeira deliberação, o projeto de lei número 62/2021, de origem governamental, que institui o Conselho Gestor do município de São Pedro de Alcântara. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 25 de outubro de 2021. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 260/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei e justificativa para análise e aprovação. Dispõe sobre a instituição do regime de previdência complementar do município de São Pedro de Alcântara, no âmbito do Poder Executivo, das autarquias e fundações e do Poder Legislativo. Fixa o limite máximo das aposentadorias e pensões por morte a serem concedidas pelo regime próprio de previdência municipal, nos termos da Emenda Constitucional número 103/2019. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Nesta oportunidade, renova a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Dispenso a leitura do projeto de lei complementar número 05/2021. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para o expediente. Não, senhora presidente. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, projeto de lei número 62/2021, de origem governamental, que institui o Conselho Gestor do município de São Pedro de Alcântara. Projeto de lei número 62/2021 está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, o público que nos assiste presencialmente e pelas redes sociais. Senhora Presidente, esse projeto não tem muita discussão, até porque é um projeto de lei criando um conselho gestor que não tem remuneração. Então,
O problema maior está nisso aí, sabe? É o voluntariado. O problema maior vai ser conseguir pessoas para fazer parte desse conselho gestor. Entendo que é importante, né, pessoas das diversas partes do município, dos diversos cantos do município, participar para apontar algumas reivindicações ou coisas desse gênero, né? Acredito que vão ter bastante dificuldade, mas não tenho nada contra o projeto, pelo contrário, sou favorável ao projeto, até porque, como já disse, não vai onerar os cofres públicos. Mas também queria deixar claro aqui e dizer de que esse conselho gestor ele vai ter pessoas das mais diversas áreas do município e vão fazer as suas reivindicações. Essas reivindicações vão ser atendidas porque nós temos aqui várias indicações de vereadores, tanto da situação quanto da oposição, neste ano, e que até agora ainda não foram atendidas. São reivindicações fáceis de serem atendidas e até agora não foram atendidas. Então, só criar o conselho não resolve. Tem que criar o conselho, mas também atender as demandas. Entendeu? Tem uma indicação minha de janeiro, em que eu indiquei a colocação de 3 lombo-faixas na comunidade de Boa Parada, isso solicitado por aquela população, né? Já verifiquei junto às contas do município, dinheiro existe, é só empenhar e fazer. Então, né, eu acho que vamos criar o conselho, mas também vamos atender às reivindicações. Isso é importante, para o bem de todos. Eu citei o exemplo da minha indicação, mas tem outras indicações aqui de vários vereadores que também ainda não foram atendidas, né? Então, é claro que nós temos que ir com calma, mas temos que também tomar algumas iniciativas para que o povo não fique aí a fazer comentários desagradáveis, que normalmente quem escuta somos nós vereadores, que frequentamos a comunidade em geral, né? Então, por isso, a minha fala. Quero dizer que sou favorável ao projeto, né? E que realmente dê um norte para que as coisas aconteçam. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Projeto de lei número 62/2021 continua em discussão. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas parlamentares, nossos assessores, público que nos assiste. Eu venho também confirmar meu voto nesse projeto favorável. Considero que é um canal a mais de representação das comunidades, mas, como frisou o nosso amigo colega vereador Rogério, é importante que a população se engaje, que, como bem falado, ele é voluntariado, né? Então, a gente tem uma situação hoje, por exemplo, de não ter um representante parlamentar oriundo de área rural do município. Então, eu acho que é importante que a administração pública faça um trabalho de publicidade referente à ocupação dessas cadeiras, né? Eu tive durante a audiência pública na quarta-feira, que aconteceu aqui na nossa Casa Legislativa, e fiz uma cobrança do prefeito. A gente tem uma aba de transparência no nosso portal do município e a gente não tem publicado lá a nossa agenda de audiências públicas, que agora que já está flexibilizando o compartilhamento de espaços, se sente um pouco mais seguro. Eu acho que a população gosta e quer participar desses processos decisivos do futuro da nossa cidade. Então, o que eu peço é isso, senhora presidente, que a gente encaminhe ao Poder Público a solicitação de mais divulgação desse processo de ocupação dessas cadeiras, né? Como foi bem explicado, vamos ter para cada localidade um representante e um suplente, então que as comunidades tenham tempo agora para se mobilizar e, da melhor maneira possível, escolher seus representantes. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Projeto de lei número 62/2021 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 62/2021, aprovado por unanimidade.
Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para as explicações pessoais. Sim, senhora presidente. O vereador Vinícius Zimmermann e o vereador Éder Júnior de Amaral. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas parlamentares, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Primeiro, inicio a tribuna a minha fala aqui prestando as minhas condolências a toda a família Cunha Rodrigues, na figura da passagem da dona Norma Terezinha da Cunha Rodrigues, mãe do nosso amigo parlamentar Daniel. Dizer que é muito triste receber uma notícia dessa e ter a ausência do amigo companheiro nessa cadeira vazia. A gente acompanhou a jornada dele durante esses últimos tempos com os cuidados, mas o mesmo Criador, a Câmara teve a oportunidade também de apresentar sua projeção orçamentária, o planejamento para o ano seguinte, trouxe o anseio, deixou claro que a gente tem de ter uma sede própria da nossa casa administrativa, com melhor acessibilidade, e vamos continuar nessa luta. Um apontamento que a gente teve a oportunidade de fazer, que foi uma das indicações que fizemos nessa tribuna, que era com relação ao banheiro público da Boa Parada. Está sendo aprovada uma verba para o banheiro público aqui na sede do município, estão se discutindo se vão chutar a estrutura do banheiro e deixar o acesso para os visitantes do lado externo. Então aproveitei para fazer a mesma solicitação, já que está sendo feita a reforma dos ginásios, que inclua na reforma do ginásio a anexação de banheiros públicos voltados para o público externo da Boa Parada, para o usuário da praça no final de semana, para quando o ginásio não está aberto. Então, com relação também à manutenção desses espaços, a gente foi debatido a possibilidade de se fazer a revitalização de espaços públicos, mas com a inclusão de quiosques, por exemplo, para que se tenha uma contrapartida social para o beneficiário que venha a ganhar esse espaço para usufruir para uma licitação, que é o processo correto que tem que ser, faça uma contrapartida de manutenção do espaço também, tanto de praças como o equipamento público do município. E outra questão que foi debatida durante a audiência pública foi essa questão da Previdência, que veio a nós hoje como uma forma de lei complementar. Pois bem, a gente já tem ciência que tem vereadores que estão há mais de um mandato aqui, acompanharam o processo ano passado, o Caixa da Prefeitura liberou um aporte para complementar o INSPA, o nosso mandato agora já fez um aporte de um montante que já é maior, ou seja, ele está crescendo, é uma bomba que vem a explodir. Então, de fato, a gente tem que ter uma atenção muito delicada à previdência do nosso servidor do município. Até porque a gente tem servidores hoje que são beneficiários, que serviram ao município de São José e vieram a integrar o INSPA. Então, é muito cuidado e carinho que a gente tem que ter com quem tantos anos serviu o nosso público na nossa cidade. Gostaria de falar também aqui sobre uma polêmica, que apareceu essa semana, uma matéria de jornal, fez uma narrativa meio errônea, uma interpretação de uma moção do Legislativo Josefense, O Legislativo Josefense incluiu via moção a ASC 281 num estudo de parcerias público-privadas, na secretaria que tem o mesmo nome no governo do Estado, Secretaria Estadual de Parcerias Público-Privadas. Pois bem, a narrativa jornalística leu essa leitura como se estivesse implantando uma proposta de implantação de praças de pedágio na 281. Realmente, para a gente que é alcantarense, isso soa muito com uma piada de mau gosto, Tendo a condição da rodovia 281 como está no nosso município, principalmente no trajeto rural, onde não é pavimentada, é calamitoso e realmente soa como uma piada de mau gosto. Então, deixar claro aqui que isso foi realmente um desentendimento com relação à narrativa midiática, mas, de qualquer forma, cabe atenção, senhora presidente, porque essa moção foi aprovada, então ela tem a maioria de apoio na Casa Josefense. Torno a lembrar aqui uma solicitação que eu fiz em relação à inclusão do nosso Legislativo alcantarense no grupo de trabalho da Avenida Beira Rio de São José. Foi criado um grupo naquele Legislativo para debater o fluxo rodoviário que vai se ampliar no desembocadura da 281. Então, isso também é do interesse do alcantarense. Acho que a gente tem que acompanhar esse processo e, de uma maneira efetiva, pelo menos, tá podendo participar, acompanhar, Então, acho que é fundamental a gente estar acompanhando esse processo aí.
Gostaria de agradecer também aqui a figura do prefeito Charles, que assim que abriu o sol, já botou as máquinas na rua. A gente sabe que foi 1 mês e meio aí de chuva ininterrupta, com poucas paradas, e a gente sabe que é complicado, não dá de botar máquina em banhado, que a gente mais estraga do que arruma. Peço paciência do povo alcantarense, que está ainda com problemas no acesso estrutural da cidade, que logo menos será atendido. A prefeitura está empenhada. É bonito de ver hoje, eu, transitando por vários bairros, a gente tive a oportunidade de ver servidores, aquela uniforme verde, em vários pontos do município, trabalhando com manutenção. E dizer também que toda essa polêmica ali, rebobinando na 281, abriu a possibilidade da gente fazer uma visita nessa Secretaria Público-Privada, né? Foi uma bomba que explodiu, mas abriu uma porta. Então, na data de amanhã, estou visitando o prefeito, o secretário Ramiro Zinder, né, que ocupa a pasta no governo estadual, para a gente, além de sepultar essa questão da 281 de pedágio em nossa cidade, que saiu uma piada de mau gosto, como já bem falei, tentar discutir outras parcerias público-privadas para o desenvolvimento do nosso município. A gente sabe que o Estado tem aqui instituições, via presídio, o hospital, outras instituições estatais que podem vir a ter uma parceria com a nossa administração, com o nosso legislativo, exemplo de UDESC, o próprio EPAGRE, a SIDASC, com a qual a gente tem uma polêmica para resolver ainda. Então, um exemplo prático é o próprio presídio, que tem empresas privadas trabalhando dentro dele. Então, acho que é fundamental a gente levar lá a contrapartida que foi quando o presídio veio para São Pedro de Alcântara. Tinha sido feita a proposta de trazer um monte de aporte de desenvolvimento para a cidade, e muito disso ficou só na promessa. Então, a gente vai levar esses documentos lá e tentar desenvolver, para trazer parcerias para São Pedro. E, por último, gostaria de deixar claro aqui, o nosso amigo nobre, o Rogério, na sessão passada, falou que é uma questão sepultada. Foi votado por unanimidade a escolha do feriado do município no feriado do Santo, isso a gente sabe. A gente respeita essa decisão, vai sempre respeitar uma decisão dessa casa, mas a unanimidade de outra época não vem a ser a unanimidade de hoje. E é importante que a gente lembre e valorize a nossa história. É fundamental lembrar isso, lembrando da história do Brasil, que o processo de São Pedro de Alcântara virar município começou com a cassação do prefeito de São José. E eu não sabia desse dado, o amigo Éder me explicou que foi a primeira cassação da história de um prefeito no Brasil. Então, o povo alcantarense é um povo de luta, um povo que conquista, que tem vontade de chegar onde quer. Então, a gente tem que lembrar nossas lutas. E era isso, senhora presidente. Termino minha fala assim. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Concedo a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários desta Casa Legislativa. Ao público presencial aqui hoje, Sueli, a Patrícia e o Cláudio, uma boa noite. E ao público que nos assiste nas redes sociais. Primeiramente, gostaria aqui de trazer os meus pêsames ao colega vereador Daniel, pela passagem de sua mãe, nossa querida Dona Norma, com muito pesar aí. Hoje foi seu sepultamento, então fica aqui os meus pêsames ao colega vereador Daniel e a toda a sua família. Senhora presidente, tem algumas pautas aqui hoje que eu gostaria de trazer. As primeiras duas são 2 agradecimentos. Eu sempre subo aqui, faço cobranças do executivo. Eu sei que o prefeito Charles assiste às nossas lives, está sempre atento aqui também a pedidos que a gente faz nessa tribuna de forma verbal. Então, ao longo desse ano, eu havia feito alguns pedidos aqui e nessa semana foram atendidos. O primeiro foi o apoio ao esporte, eu tinha citado aqui, principalmente por causa do vice-prefeito Luciano, que sempre foi um entusiasta aí da área do esporte. Então, ficou aqui aquela vez a minha cobrança na tribuna. A gente tem aqui a escolinha do professor Ricardo, que vem fazendo um trabalho excepcional no município. E eu, então, tinha cobrado um respaldo aí do executivo, uma ajuda que fosse procurado o professor e feito uma parceria público-privada, que realmente tem prestado um serviço relevante às crianças do nosso município. São quase 100 crianças aí atendidas. Então, ontem tivemos um evento aí grande, ali na escolinha, no ginásio da Boa Parada, movimentou todas as crianças, os familiares, foi um evento bem bacana.
e teve a doação dos coletes por parte do poder público à escolinha. Então a gente pede que isso vire uma prática habitual aí por parte do nosso executivo, né? Essas parcerias públicos-privadas e não só no futebol, mas que busque outras áreas aí para fazer incentivo ao esporte, que a gente sabe que é importantíssimo para as nossas crianças do município. Ainda também outro pedido aqui que eu tive atendido foi hoje mesmo, a faixa de pedestre em frente ao SEI de Santa Teresa, e foi pintada hoje, então está lá acesa, está dentro dos padrões, está tudo ok. Então fica aqui o... Oi? Na entrada do hospital ali. Na entrada do hospital também, ali não visualizei. Então na entrada do hospital aqui, fazendo a correção, fica aqui o agradecimento por ter atendido, que era de extrema urgência, né? Fica o agradecimento. Pegando a fala do vereador Vinícius a respeito da SC 281, né? Virou uma grande pauta desde o início do mandato, né? Ao mínimo aí, algumas vezes por mês, a gente recebe cobranças, né, dos moradores da área rural, como o Vinícius bem salientou, por não termos nenhum representante lá da área rural. A gente, todos os vereadores, né, acho que a gente não tem comunidade, a gente está engajado aí pelo município todo, então a gente recebe bastante cobrança. A gente passa para, passo para deixar bem claro aí aos moradores, que acredito que se dependesse da gente ou do executivo, isso era obra que já tinha saído, né, em outros mandatos, com certeza. A gente sabe, é uma das principais pautas aí, uma das principais reivindicações aí do nosso município, juntamente com a água e outras coisas. A gente pode de cabeça citar um top 5 aí, que a gente sabe que é coisa que queria que se resolvesse para ontem, né? A gente não pode prometer nada, né? Se algum vereador ou o próprio prefeito prometer que essa obra vai sair do papel, vai estar enganando as pessoas. Mas eu acho que o que a população a gente tem que deixar bem ciente é que a gente pode prometer, né, o nosso engajamento para que essa obra realmente saia do papel e venha esse recurso. Os outros vereadores, a gente, só eu mesmo, já tive em diversos gabinetes de deputados estaduais na LESC, levando essa pauta. A gente já conversou com o secretário de infraestrutura do governo, tivemos uma reunião, eu, a Tati e o vereador Daniel, com o próprio governador Moisés pessoalmente, cobramos ele pessoalmente, e infelizmente a gente vê o descaso aí ao longo dos tempos, né? Vamos recebendo aquelas promessas, aquelas respostas evasivas, e a obra efetivamente não sai do papel. Infelizmente, olhando assim dos órgãos dessas instâncias superiores, eles ainda se preocupam realmente com a densidade populacional. A gente teve agora, o vereador Vinícius citou, a obra da Beira Rio em Forquilhinhas e região. Foram cerca, acho que, de mais de 100 milhões de reais, né, destinados àquela obra. Então, a gente sabe que 50 milhões? 49 milhões? Tá. 49 milhões aí destinados para aquela obra. Então, a gente sabe que o governo do estado está com dinheiro em caixa, né? 49 milhões que foi destinado lá é praticamente o asfalto inteiro aí da 281, desse trajeto até Angelina que a gente teria. Porque é feito lá, melhor, antes de remarcarem a reunião conosco. Então, a gente vai ficar no aguardo dessa remarcação. Por fim, senhora presidente, a gente tinha aqui hoje esse projeto de lei do INSPA, né, que foi retirado de pauta. Eu só vim fazer um pedido para o executivo, né, que sempre que vá subir esses projetos, que tem essa demanda, que se trate aí dos servidores públicos, que primeiramente tenham um diálogo, né, com os próprios servidores antes de subir esse projeto de lei, né. Infelizmente, hoje aqui a gente deslocou diversas pessoas, né, pessoal fora do horário de trabalho, cansado, etc. Eles vieram aqui sem nem saber do que se tratava, né? Então, não foi nem repassado ao longo da semana. Isso gerou muito burburinho, que aumentaria as alíquotas, que sairia mais dinheiro ainda do salário deles e etc. E era um projeto de lei, na realidade, totalmente diferente. Então, a gente vê, né, que alguns projetos, quando eles sobem, se tratando de matéria de servidores, falta realmente, antes de confeccionar o documento, antes dele chegar aqui na tribuna, um diálogo prévio ali com os representantes ali de cada categoria. Então, fica aqui esse pedido para que não aconteça mais como hoje aqui, de deslocar as pessoas aqui de forma desnecessária. Por hoje era só, senhora presidente. Eu agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite, vereador. Obrigada. Considerações finais. Na próxima quinta-feira é comemorado o Dia do Servidor Público. E gostaria de deixar uma mensagem aqui para todos os servidores.
Gostaria de dizer que vocês são essenciais para o desenvolvimento da sociedade, especialmente os servidores públicos do nosso município, de todas as áreas. Na próxima segunda-feira não haverá sessão, que é ponto facultativo no nosso município, e dia 2, feriado nacional. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 8 de novembro de 2021, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham, presencialmente e também através do portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite.